Tá abrindo. Aí, vamos lá. O Medite em Minha Vida. Olá, Ana, me chamo fulana, sou do Paraná. É Paraná que aparece direto aqui. Tenho 19 anos e vou te contar um pouco sobre como tive o meu namoro destruído. Fique tranquila que a partir daqui os nomes estarão trocados. Obrigada. Sempre avisem, tá, que os nomes estão trocados. Não tem nada de assustador ou sobrenatural no que eu vou contar, mas gostaria de contar e saber se alguém sabe o que eu posso fazer. Elaiá, meu Deus, esses conselhos é duro, hein? Bom, Ana, quando eu tinha os meus 12 anos, uma amiga me chamou para participar do grupo de jovens da nossa igreja. Eu vou fechar a porta aqui, que o cachorro abriu, faz um século que a porta tá aberta e o ar vai escapar, porque tá muito calor. Ai, ai. Bom, Ana, quando eu tinha os meus 12 anos, uma amiga me chamou para participar do grupo de jovens da nossa igreja católica. Eu decidi que iria. Era janeiro, comecinho de ano. Cheguei lá, foi tudo muito legal, todos me receberam muito bem e a partir daí eu comecei a frequentar sempre os encontros. Comecei a participar dos teatros, entrei para o grupo da liturgia, comecei a fazer parte das coreografias, das apresentações da igreja com as meninas. Então eu vivia dentro da igreja por conta de ensaios, etc. Um ano se passou. O grupo era formado por umas 35 pessoas, mais ou menos. Entre esses existia o Marcelo, mas eu nunca tinha reparado muito nele. A gente se cumprimentava e tudo, mas nada além disso. Era só um garoto normal que passava despercebido. Até um dia, no final de um dos encontros, eu saí para tomar água e ele veio atrás. Me disse que seu amigo Rodrigo tinha pedido para que ele pedisse o meu número, pois estava interessado em mim. Mas eu não queria. Eu disse que eu não ia passar, não. Eu disse que eu estava de boa. Porque, Ana, confesso que eu achei o Rodrigo feio. Ele deu uma risadinha e me perguntou então se fosse para ele. O Marcelo, no caso, eu passaria? Ah, então eu disse que sim, porque eu achava ele mais bonito. Lógico, eu não disse isso a ele, eu apenas pensei. Né? Bom, começamos a conversar, era novembro de 2012, nos encontrávamos sempre. Todos da igreja já sabiam do nosso rolo. Então, dia 17 de maio de 2013, ele pediu aos meus pais e começamos a namorar sério. Sim, Ana, eu tinha apenas 13 anos e já estava com 13. Já estava com 13. Pois eu faço aniversário dia 11 de fevereiro. Eu sempre aparentei ter mais idade do que realmente tenho, mas enfim. E ele tinha 16 anos. 13 anos. Eu tava ligada no mundo de Bigman, no Doug. Assistindo Castelo Rá-Tim-Bum, jogando Super Mario com 13 anos. Ana, com uns 5 meses de namoro, eu descobri que ele era primo da minha melhor amiga, a Alana. Porém, primo distante, sabe? Aqui na minha rua éramos em 4 amigas. Eu, a Alana, minha melhor amiga, a Andressa, irmã da Alana, e a Carol. Nossas mães eram muito amigas também. Agora eu vou ter que voltar um pouco no passado para vocês conseguirem entender. Quem me contou isso foi a minha mãe. Ana, ela disse que a mãe da Alana, Maria, e a mãe da Carol, Ivone, mexiam com bruxaria, macumbas, essas coisas. E tinha aquele famoso livro de São Cipriano, pertencente a Maria, mãe da Alana. Um certo dia, esse livro some e boatos que quem havia roubado teria sido Ivone. Gente, porém ninguém sabe ao certo como ele sumiu. Minha mãe sempre me alertou sobre a Ivone. Minha mãe tinha muito medo que eu acabasse brigando com a Carol e a mãe dela me fizesse algo de ruim. Porque, convenhamos, com pessoas assim não dá nem para brincar, né? Eu e as meninas sempre fomos muito amigas, estudávamos juntas, uma na casa da outra e tudo mais. Um certo dia, minha mãe e a Ivone começaram a trabalhar juntas num restaurante. E Ivone começou a vir com uns papinhos para minha mãe, muito interessada na minha vida pessoal. Começou a falar mal do Marcelo, que ele não prestava, que não era bom para mim, que eu merecia alguém melhor, que ele era feio e que jamais deixaria a filha dela namorar com um cara igual a ele. Meu namoro sempre foi muito tranquilo.
Nós nunca brigávamos. Era até estranho. Eu acho que era porque eu só via ele nos fins de semana, pois ele trabalhava e estudava. Mas enfim. Todo ano na igreja matriz, na minha cidade, tem uma super festa no mês de agosto. E como de costume, eu fui. E fui com ele. Era nosso primeiro ano juntos, comemorando tais datas importantes e tal. No fim da festa, estávamos todos indo para o carro quando o celular dele toca e acredite, Ana, era uma mensagem da Carol para ele dizendo: "Oi, boa noite, tudo bem?" Só ali eu já fiquei brava. Mandei mensagem para ela perguntando como ela tinha o número dele e por que ela estava mandando mensagem. Ela era minha amiga, então sabia que ele namorava comigo. Ana, ele tinha contatos de outras meninas, sim. Eu não me importava, amigas de escola e tal, mas dela eu fiquei irritada, pois ela era minha amiga e ainda dizia sempre que não gostava dele. Eu fiquei de fato muito brava. Ela disse que havia pego o número dele no celular da Alana. Eu sempre soube que a Alana tinha o número dele, pois eram primos e ficaram muito amigos após eu começar a namorar e eu não ligava. Ana, foi uma treta que só. A Alana disse que não havia passado nada, aí eu briguei com o Marcelo, briguei com a Carol, depois disso me acertei com todos, exceto com a Carol, pois ela insistia em mandar mensagens para ele e isso virou rivalidade. Peguei um ódio dela que eu não sabia explicar. Passou alguns meses, a mãe dela, a Ivone, mandou pela minha mãe um virado de banana. Porque antes da briga, eu sempre ia na casa da Carol e eu amava esse virado que a mãe dela fazia. Um virado, para quem não sabe, gente, tipo um virado de banana. Eu gosto de viradinho de feijão. Eu não sei o que é, mas é uma de banana eu nunca ouvi falar. Só conheci o virado de feijão, que é se junta farinha, feijão, ovo, umas coisas assim, né? Tipo tutu, eu acho. Pelo menos que minha mãe faz, o viradinho de feijão é tipo tutu de feijão, assim. E o virado de banana, não sei o que é direito, mas enfim, é uma comida ali. Porque antes da briga, eu sempre ia na casa da Carol e eu amava esse virado que a mãe dela fazia. E ela deu essa desculpa, falando para minha mãe que ia mandar para mim, pois sabia que eu gostava. Ana, eu comi um pouquinho na maior inocência. Achei muito gentil a atitude, porque para mim a briga era com a Carol e não com a mãe dela. Triste engano. Eu fiquei com ele mais um mês depois disso e o meu namoro acabou próximo a completar 1 ano. Terminamos em abril de 2014 e não sei te dizer o porquê, Ana. Sinceramente, ele quem decidiu terminar. Mandou mensagem terminando tudo do nada e não quis nem conversar comigo. Ai, que lindo! Terminou por mensagem. Manda tomar no rabo e tchau. Tudo acabou ali nas mensagens para sempre. E eu me questiono até hoje o porquê disso. Pois eu o amava muito e ele também dizia me amar demais. E não houve nada que pudesse levar a esse término, nenhuma briga. Nada. Ele simplesmente terminou sem me dar explicações. Eu sofri muito com o término, pensava em mandar mensagem pedindo para voltar, eu sentia vontade de ir atrás, mas algo me impedia. 5 meses se passaram e ele apareceu namorando a Carol. Fiquei destruída, pois ela e a mãe dela o odiavam, só falavam mal dele e agora eles estavam namorando? E a Ivone dizendo amar o genro dela? Como assim? Para onde foi o ódio delas? Tudo começou a desandar para mim. Eu comecei a reprovar na escola e eu sempre fui uma menina dedicada, Ana. Raramente eu faltava, sempre fazia as lições e mesmo assim eu reprovava. Perdi todas as minhas amigas, desenvolvi crises de ansiedade, enxaqueca, eu não consigo emprego. Atualmente parei de estudar, pois reprovei mais 1 ano e fiquei muito desmotivada. Em 2016, eles noivaram. Ela é minha vizinha, então eu sempre fico sabendo do que acontece. Eu vi o churrasco de noivado, vi a festa do chá de panelas, eu vi tudo, pois ela mora do lado da minha casa. Em outubro de 2018, eles se casaram. E agora, no fim de 2018, também fui em uma senhora que faz rezas. Eu fui acompanhar a minha prima, pois ela sempre leva o meu priminho lá para a mulher benzer, sabe? Ele estava no meu colo
e eu pedi que junto também benzesse a mim. É sempre bom e eu acredito muito. No final, ela me olhou e disse: Fia, você tá com os caminhos trancados. E mencionou uma mulher de cabelos longos e pretos, características nítidas de Ivone. Mencionou um rapaz moreno que eu ainda amo muito. Disse que ele está comprometido, iria se casar. A sua mulher iria dar a ele 2 filhos, porém eles não iriam ficar juntos, pois não estão destinados a isso. Que foi colocado sobre ele um espírito de manipulação que não deixa ele me enxergar. Faz ele apenas sentir raiva de mim, quando na verdade ele ainda me ama. E tudo isso sem eu dizer nada da minha vida para ela. Ela não me conhecia, era a primeira vez que eu tinha ido lá. Eu fiquei assustada, pois eu nem imaginava que isso podia acontecer comigo. Ela me passou alguns banhos para tomar de limpeza e quem deve me dar esses banhos é a minha mãe. Não fiz os banhos ainda. Pretendo procurar um lugar que possa me dizer mais sobre isso, o que ela realmente fez e o porquê. Ninguém me afirmou nada. Ana, mas eu sei que foi ela quem me tirou o Marcelo e ferrou com a minha vida. Vira e mexe eu sonho com ele e sempre vejo ele aqui na rua vindo visitar os sogros. Ana, eu acho que também devo contar. Tem uma coisa que o genro da minha vizinha, amiga da minha mãe, contou. A casa da Ivone dos fundos foi destruída, pois ela fez uma nova na frente e destruiu a antiga. Quem destruiu foi esse rapaz, genro da vizinha. Ela contou para minha mãe que no sótão eles encontraram 2 bonecos de pano costurados um no outro. Ficaram muito assustados e botaram fogo. O que me diz disso? Eu ainda não tenho certeza de nada, mas vou procurar descobrir sobre o que me foi alertado pela senhorinha. Desculpa pelo relato longo, tentei resumir ao máximo e desculpa a escrita, não sou muito boa com textos. Essa foi a minha história ainda não solucionada. Espero que leia. Adoro seus vídeos, um beijo para você e que Deus abençoe você e sua família. Voltarei para te contar como isso vai acabar, pois estou solucionando esse assunto. Faça os banhos que a senhorinha te indicou. E se tem mais dúvidas, vá em algum outro lugar, mas parece que tá meio claro o que aconteceu, né? Tô babando. Boca furada aqui. Então, é tanta gente, né? Falou mal, depois pegou o moço pra elas e... amarra, só um recadinho, vai dar merda pra elas. E o pior que pode dar pra ele também, coitado. Mais uma vez, eu li de alguém, que agora eu não lembro quem, eu não sei, talvez quem saiba mais essas coisas possa me confirmar ou não. Isso, que a amarração só pode ser feita se houver envolvimento primeiro. Antes da pessoa, por exemplo, se antes eles tivessem ficado sem a amarração, entendeu? E ele tivesse ficado com ela, a partir disso pode ocorrer tal a amarração, mas ela não acontece, por exemplo, de eu ver um cara na rua, nossa, eu achei ele tão bonito, eu vou amarrar ele em mim, sabe? Porque você não teve envolvimento nenhum com ele até agora, mas se você conseguir sabe, uma coisa assim, eu não sei se isso vai ou não, que é a primeira cagadinha que eu falo que acontece também, né? Realmente, eu não tinha lido este. Mas faça os banhos, dá uma protegida, tenta desfazer se foi feito mesmo, vai a algum lugar para desfazer. Não precisa fazer voltar para a pessoa que vai voltar naturalmente, não é? Temos aprendido algumas coisas aqui. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.